Você já teve um desses relacionamentos ioiô? Sabe, desses que ficam um eterno vai e volta, e a gente tenta, engata, desengata, você tá junto, depois tá separado, e daí quando você vê, você tá completamente enrolada na linha desse ioiô e não consegue desdar esse nó? Eu tive uma relação assim, que eu namorei um cara há 2 anos, e depois eu fiquei mais 2 anos nesse ioiô, sabe? Assim, nessas idas e vindas, a gente ia e voltava, brigava, e fazia as pazes, e achava que ia ser diferente, que não era. E é muito desgastante, muito angustiante, muito desempoderador, porque eu acho que até fazendo essa analogia dos brinquedos infantis, o ioiô, essa linha desse ioiô, né, que vai e volta e que vai aí enrolando a gente, talvez esteja muito mais para uma linha de pipa cheia de cerol do que para uma linha de ioiô. E cada vez que rola essa ida e vinda, a gente se machuca com essa linha, né? Acho que a gente vai ficando mais sensível e ela vai marcando a gente, né? Cada volta que não deu certo é uma dor, é uma frustração, é uma sensação de impotência, é um medo, e ao mesmo tempo você está viciado naquele amor, naquela dinâmica, nesse misto de esperança e desesperança, e medo e desamparo e solidão. E acho que quando a gente está enrolado todo nessa linha, é realmente muito difícil desdar esse nó. E eu quis trazer aqui alguns dos riscos e das dores da gente estar dentro desse relacionamento ioiô. E quem sabe a gente falar desses riscos e dessas dores possa fazer a gente repensar a próxima vez que a gente for tentar com alguém numa dessas relações que vai e volta. E talvez a gente fazer um movimento diferente antes que a gente se machuque mais. Então, se você já se machucou mais do que você gostaria em alguma relação amorosa, se você sente que você ficou nesse looping de idas e vindas que mais desgastava do que te fazia feliz, assine esse canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu tô aqui com conteúdos para a gente tentar entender o amor, as nossas emoções e ter relações mais saudáveis, né? Eu acho que o primeiro risco de uma relação ioiô, que é o grande cerne, para mim, de todas elas, é a gente achar que o amor não acabou e que o amor justifica tudo. Porque normalmente, não sei se para vocês foi assim, mas assim, essa minha relação ioiô foi com um cara que eu amei muito, e assim, era um namoro muito intenso. Todo o amor, toda a paixão também tinha todo o lado das brigas e do desrespeito, e acho que era uma relação bem tóxica, mas que era muito forte. E a gente se amava pra caramba. E eu lembro que quando terminou esse namoro, antes de começar a dinâmica do ioiô, eu tava péssima, mas eu tava pronta para superar, tentando catar meus caquinhos. Aí vocês sabem que eu sou super mística das coisas alternativas e das espiritualidades. E daí me falaram para eu ir num cara, fazer um negócio espiritual, e o cara virou para mim e falou: então, você tem uma história com um cara que ainda não terminou. Falei, não, terminou. Ele falou, não, tô vendo aqui no jogo, saiu que não terminou. Hoje é terça-feira, até sábado esse homem vai te procurar. E eu, que estava sofrendo pra caramba, mas estava muito num movimento de superação, de terça-feira até sábado, virei a louca do meu celular, que a única coisa que eu fazia era olhar de 2 em 2 minutos para ver se esse homem me procurou. Chegou sábado, ele não me procurou. Domingo, eu fui correndo atrás dele, e aí a gente voltou a se ver. Mas num lugar que assim não tinha mudado nada. As brigas continuavam iguais, os problemas continuavam iguais, as limitações continuavam iguais. Ai, mas a gente se ama muito. Ainda não terminou, sabe? Essa frase, eu acho que muitas vezes a gente fala isso pra gente mesmo. Não, eu acho que ainda não terminou e eu acho que a gente precisa de mais uma chance. E aí a primeira provocação que eu queria trazer é assim, o que que determina que terminou? Até quando a gente vai tentar? Até quando a gente vai se machucar? Porque às vezes a gente fica esperando um evento externo, ou que a gente se apaixone, ou que a pessoa faça uma grande cagada, para que aí sim termine as coisas, ou que o amor acabe. E tem histórias que o amor vai ficar para sempre, e que vai ser bom, e não vai acabar, e sempre vai ter essa sensação de que a história não terminou, e talvez você sempre vá no cara místico, ele fale, tem essa pessoa, é tipo o amor kryptonita, que eu falei no outro vídeo que eu vou colocar aqui. E eu acho que essa sensação do tipo, nossa, é um amor muito forte, é o que impulsiona esse jogo do ioiô, e é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque eu acho que assim, se o amor é muito forte, mas ele também é carregado de dor, a gente
vai ter que saber ir embora, ainda amando, e vai doer pra caramba, mas é que acho que talvez o doer do ir embora doa menos do que todo o desgaste dessa relação que vai e volta. O próprio jogo do ioiô, ele é rápido, né? Então, assim, você joga para baixo, ele sobe rápido. Quer dizer, em geral, a gente volta para as relações ainda machucado. A gente não deu tempo das pessoas mudarem, das mágoas passarem, da gente digerir as últimas brigas. Parece que rola tanto um desespero de a pessoa ir embora, a gente não vai conseguir viver sem ela, que a gente dá essa reatada muito mais numa chave passional do que na chave racional. Então, você não está dando uma segunda chance. Você está só morrendo de medo daquela pessoa não ir embora, de você perder aquela história. E aí, a chance do ioiô bater no mesmo lugar que está machucado é gigante. E com isso vai acontecer o quê? Vai para baixo de novo e vocês vão terminar. E daí vão voltar e vão terminar. E vão voltar e vão terminar. E cada vez que você volta e termina, você se machuca mais, porque você não deu tempo nem de curar sua ferida, nem de você mudar, nem da pessoa mudar. E acho que o que é muito perverso também, que é o terceiro risco dessas relações de ioiô, e eu vivi muito isso nesses meus 2 anos de ioiô, é o medo e uma sensação de que a gente não é autorizado a cobrar algumas coisas. Porque nesses meus 2 anos de ioiô, a gente nunca voltou real oficial a namorar. Então a gente estava junto, mas ainda não estava oficial, porque é sempre isso, né? A relação ioiô fica nesse lugar meio capenga, no quase reengatado, no vamos ver no que vai dar, mas parece que alguma coisa sempre caga a relação antes dela se consolidar. Então você está sempre ali no quase. E como você está no quase, você já tem muita intimidade, mas você não se sente autorizado a cobrar. Então eu, por exemplo, eu lembro que várias vezes eu ia, tipo, no sábado para casa desse cara, e eu já ia, tipo, com uma malinha no carro, pensando que eu ia dormir lá, a gente ia ter um fim de semana gostoso, eu ia sábado à tarde, e de repente, dava 7 horas da noite, ele falava, então, agora você tem que ir para sua casa, porque eu vou sair com a minha turma da minha peça nova que eu tô fazendo, e daí ele ia sair com a turma e nunca me convidava. E assim, é claro, as pessoas podem ter a vida delas, mas eu nem me sentia à vontade de falar no sábado de manhã, assim, bom, mas e aí? A gente vai dormir junto no sábado ou não vai? Só para me programar? Porque eu não queria cobrar, eu queria ser agradável. Parece que você está pisando em ovos o tempo inteiro, né? Então, assim, você vai engolindo seco, porque afinal de contas você não quer pesar, afinal de contas você está tentando voltar uma relação que ainda está machucado, você quer mostrar que você mudou, e daí você vai engolindo um monte de coisas, tem várias expectativas não atendidas, não coloca isso para a pessoa, porque você não quer pesar, e vai se sentindo tão desmerecida, como você não se sente autorizada a cobrar, tudo você vai engolindo. E aí, acho que o quarto ponto, que é muito um risco dos relacionamentos ioiôs, e muitas soltas escreveram, e eu sentia isso, é que quando a gente entra nessa dinâmica, parece que o respeito manda beijos. A pessoa ela vai pisando na bola e você volta. Ela pisa na bola e você volta. Ela pisa na bola e você volta. Aí parece criança birrenta, né? Que fica testando seus limites. E como você volta sempre, ela não se vê muito implicada a mudar, né? Então, assim, se eu começava a ir para casa do cara todo sábado e ele ia sair, ia ver outras pessoas, não me dava satisfação e eu ficava quieta, que urgência esse cara tinha de sentar comigo e conversar sobre o que a gente estava construindo, sobre as coisas que iam mudar? Nenhuma. E eu não posso dizer que a culpa é dele, porque eu também não me coloquei. Era tanto medo de desagradar aquela relação e de colocar tudo a perder, que eu ficava nesse pisar em ovos, e aí o respeito vai indo embora. Um vai desrespeitando o outro, porque a gente começa a entrar numa dinâmica tóxica também de, esse cara foi sacana comigo, eu vou ser sacana também. E como você não tá junto oficialmente, você não pode cobrar, né? E aí vem o quinto ponto que para mim pegava muito, que é assim, os flagras ou as notícias do período que você tá off, né, que o ioiô tá lá embaixo, doem muito e você não pode falar nada. Então, eu lembro uma vez que eu fui num restaurante, eu era atriz, o cara era ator também, tinha um desses restaurantes de permuta, que ia todo mundo depois da peça, e era um dia assim, que eu tava saindo com meus amigos, feliz e contente. E de repente eu chego no restaurante e ele tá numa mesa com todos os amigos novos da peça nova,
que ele tinha me apresentado uma semana antes, eu estava toda feliz, achando que era um próximo passo, ele estava nessa mesa com uma outra mulher, ficando com uma outra mulher. E a gente não estava namorando, de novo, oficialmente. A gente estava enrolado nesse ioiô, mas não estava namorando. Então eu não podia cobrar. Só que, cara, eu me senti tão mal, assim, tão desrespeitada, o que eu tô fazendo da minha vida, a que eu tô me prestando, e sempre tem aquelas histórias de um amigo que vai te falar que viu ele no supermercado não sei aonde, ou você que vai flagrar uma foto no stories de uma viagem que ele foi com o peguete novo para um hotel super legal na praia, que ele nunca quis pagar esse hotel para ir com você, e agora ele está indo com uma nova paixonite. E é muito ruim, porque você fala, cara, não acredito que essa pessoa está vivendo outros romances e eu tô aqui parada. Que fica esse lugar assim, como você ainda está envolvida e está esperando que a pessoa vá voltar, você não se abre de verdade para o amor. Então, nos períodos que você está separada, você pode até tentar sair com alguém, abrir o aplicativo, pedir para ser apresentada, mas você não está emocionalmente disponível. Então, você vai no date. O date é mais ou menos, isso só reforça a sua sensação de que você nunca vai amar alguém como você ama aquela pessoa e te dá um medo gigante, porque você acha que ela vai sim se apaixonar por outras pessoas, porque ela está totalmente aberta e você está enrolada sozinha nesse nó. É difícil, porque acho que é um auto-boicote, um auto-engano que a gente acha que está aberto para outras pessoas, mas não está se apaixonando, mas na verdade você não está aberta, porque você ainda está esperando aquela história voltar, porque vocês sempre voltam. Tem essa dinâmica, não, tudo bem, a gente fica uns 3 meses separado e de repente reata. Cada história é uma dinâmica, né? E parece que um vai levando o outro menos a sério. É um querer a relação que destrói a relação. Porque como a gente volta sem compromisso nenhum com a mudança, nada muda, a relação dá errado de novo, a gente se separa, não consegue ficar separado, volta, nada muda. Assim, então não é mais honesto cada um ir para um lado, mas a gente não consegue, porque a gente está preso. E é tão frustrante, tão dolorido, que daí vem um próximo ponto, que assim, a cada volta, as DRs pioram, porque você está machucado. Então, a hora que você volta com a pessoa, cada papo começa a ser mais ácido. Aí você começa a jogar umas verdades na cara. Aí você dá detalhes do seu tempo que vocês estavam separados, um pouco para ameaçar a pessoa, porque você está incomodada, né? Então você fala assim, mas eu saí com não sei quem mesmo. Saí. Se você não quiser me assumir, eu não vou ficar te esperando para sempre. Você saiu, foi ruim, você voltou para casa chorando, pensando no ex, mas você chega lá e ataca ele. Aí ele te ataca também. Aí ele tira da gaveta uma briga que vocês tiveram em novembro de 2018 para falar, porque você é sempre assim, que aquele dia em novembro, na casa do Pedro, primo da Bia, você ficou bêbada e falou um monte de coisa da minha família que não deveria falar. Quer dizer, uma história que já estava superada sai do baú. E a partir do momento que a pessoa puxa isso do baú, você puxa uma outra coisa também. E aí fica nesse se machucar, que é tão frustrante, porque você fala, cara, a gente não se encontrou aqui para tentar de novo? Mal tentamos, já estamos se machucando. Que é isso que a gente está fazendo? É um jogo perverso, porque tem um outro risco que acontece muito nessas dinâmicas do ioiô, que é assim, ao mesmo tempo que a gente se alfineta muito, a gente também cria ilusões e falsos projetos de que as coisas vão mudar. Então, assim, quem nunca já virou pro ex nessa coisa ioiô e fala assim, não, mas então vamos morar junto, não, mas vamos casar, não, mas vamos ter um filho. E assim, é um plano, o perverso da relação ioiô é assim, é um plano que é uma coisa externa para tentar consertar uma relação interna que está toda errada e que ele nunca se concretiza porque você briga antes da história dar certo. E daí a pessoa joga na sua cara, fala, tá vendo? Eu queria morar com você, mas mais uma vez a gente brigou de novo porque você é uma ciumenta louca, não sei o que, não sei o que lá. E eu nem sei se a pessoa queria morar com você, eu nem sei se você queria morar com ela, mas toda volta tem essa ilusão do próximo degrau que vai resolver todas as coisas. E aí, quando você termina de novo, são duas frustrações. Pelo término do que era,
que já está tudo errado, e pela não conclusão desse próximo passo, que racionalmente não faria nenhum sentido vocês conversarem sobre ele enquanto esse primeiro está todo bambo, mas é quase que um lugar para a gente se segurar, assim, tentar ter um lapso de esperança na relação que é perverso, porque só mais uma vez vai mostrar que a gente se frustrou. E imersos nessa frustração, um outro risco gigante é a gente detonar o nosso mundo dos amigos. Porque não sei se vocês são assim, mas para mim rolam dois movimentos quando a gente fala dos amigos, né? Primeiro, de eu começar a me afastar dos meus amigos. Porque o que acontece? Nesse relacionamento ioiô, a relação era tão tóxica e a gente se fazia tão mal que chegou, assim, depois do 20º término, eu adotei uma estratégia kamikaze que foi completamente equivocada, que assim, eu resolvi contar todos os podres dele para meus grandes amigos e para minha família. Um dia, na mesa de jantar da minha avó, que tinha 90 e tantos anos, eu solto assim, no meio de um jantar de família. E o fulano que tá se drogando? Meus primos olharam para mim e falaram: "Você é louca? Tipo, o que você tá falando para vovó? Que seu ex-namorado se droga?" E acho que internamente eu tava num lugar do tipo, não, é porque se eu fraquejar e quiser voltar, essas pessoas vão me segurar. Mas aonde a gente se ferra todo? Porque você fraqueja, volta, e as pessoas te olham feio, com razão, porque afinal de contas, você contou todos os podres, elas vivenciaram, te deram colo 300 vezes e você fica mega envergonhado. Tipo, passou 2 meses, eu fui fazer uma endoscopia, minha avó foi me levar, e daí o cara apareceu na minha casa. Minha avó quase caiu para trás. Você fica com vergonha de contar para seus amigos que mais uma vez você saiu com a pessoa, aí você mente. Não dá certo de novo, você não tem para quem pedir colo. Tá mais sensível, mas você fica com vergonha de pedir colo porque de novo você achou que ia ser diferente e não foi. E é muito desempoderador, porque daí você vai enfraquecendo a sua rede de afeto que te ampara, né? Então, assim, os seus amigos, a sua família, que deveriam ser pessoas próximas para segurar sua onda nesses momentos, acabam ficando mais distante porque você se sente julgado por todos e não compreendido por todos, como se assim ninguém entende essa intensidade do meu amor e que eu não estou conseguindo, e esse meu vício em tentar fazer uma história acontecer. E acho que para além dos nossos amigos, você começa a encrencar com todos os amigos, não todos, mas muitos amigos da pessoa. Igual tem os seus amigos que estão falando para você que você não devia voltar com fulano, que ele te trata mal. Você já meio que começa a sacar ou a ficar inventando na tua cabeça quais são os amigos dele ou dela que falam mal de você. Aí você encontra eles e você já vai meio armadinha, porque você já pensa, aquele ali não foi tão simpático comigo hoje, aposto que é dos que fala que a gente não tinha que voltar. E aí, quando você vai um pouco para esse meio social do cara, você já vai incomodada, assim, você já vai um lugar que era super gostoso para você, já fica meio tenso. E para além de você pensar nas pessoas que querem que você termine, também tem os amigos e amigas que apresentaram pessoas para ele quando vocês estavam separados, né? Por exemplo, esse meu ex-namorado tinha uma amiga que apresentou a prima e eles ficaram um tempo. Eu odiava essa menina, coitada, não tem nada a ver. O cara estava solteiro, a prima estava solteira, ela apresentou, eles saíram. Mas eu tinha um ódio. E eles eram muito amigos. E quando a gente namorava, eu amava ela. Mas desde que ela apresentou a prima, eu peguei um ranço. E você fica naquele ranço sozinha, porque você não pode falar pro ex atual ioiô, que você quer parecer legal, mas você tá com raiva, você acha que a próxima briga que vocês tiverem, ela vai falar para ele ligar para a prima, e aí você fica com a sua frustração, com a sua solidão e ainda com o fantasma da amiga, da prima, e sem poder ligar para suas amigas, para sua avó, porque você nem tá contando. Você fala que você vai dormir e vai ver o ex-atual escondido, como se você fosse uma criminosa, né? E eu acho que isso traz também uma sensação que para mim era uma dor gigante, que assim, toda volta é um misto de felicidade e medo. Então assim, você fica feliz porque mais uma vez vocês estão tentando,
mas você se sente sempre na corda bamba. Parece que a pessoa pode te jogar fora a qualquer momento. Parece que você é descartável, porque a última vez que vocês tentaram, vocês ficaram 2 semanas e ele desapareceu por 3 meses. Meio que você fica, sabe assim, eu sentia, sabe aquelas placas de obra? Estamos há tantos dias sem acidentes? Eu sentia que a minha relação era assim. Estamos há tantos dias sem briga. E tá todo mundo sensível. Você tá à flor da pele, o cara tá à flor da pele, todas essas dores estão se acumulando, então parece que você não consegue nem relaxar. Eu fiquei pirando numa imagem que eu acho que faz sentido, que é quase como se fosse assim: se você mora num prédio e de repente fala assim: olha, minha querida, você tem que sair desse prédio porque ele está condenado, este prédio vai ruir, esse teto pode desabar, é melhor você sair daqui para esse teto não cair na tua cabeça. E você vira e fala o quê? Não, eu moro aqui. Essa é minha casa. É aqui que eu me sinto acolhida. Não sairei dessa casa. E aí o prédio ali tremelicando, todo mundo já foi embora e você tá lá. Mas você consegue dormir? Você se sente acolhida? Óbvio que não, porque você sabe que o teto pode desabar a qualquer momento. Então você já tá sem seus amigos, você tá se sentindo sozinha, você tá se sentindo um lixo, ameaçada pela prima, e você não se sente mais confortável com a pessoa, como você se sentia antes. E é sempre esse lugar onde a coisa se perdeu, onde a coisa se perdeu. A gente precisa reconstruir. Só que a cada briga e a cada término é mais uma coisa que você destruiu que você vai ter que reconstruir. Quer dizer, o acúmulo de dores, de discussões, de grosserias, de coisas que deram errado, só cresce. Esse é um outro ponto que eu acho que a gente vai criando uma enciclopédia de todas as coisas ruins. Aquela música que era tão gostosa e daí estava tocando quando vocês brigaram, você não pode mais ouvir. Aquele restaurante que você adorava, foi a 10ª vez que vocês terminaram, vocês tiveram uma briga lá, não é mais legal ir. Aquele vestido que você amou e parcelou em 12 vezes e usou para ir para a casa dele para fazer uma surpresa, você não põe mais, porque você chegou lá, ele estava com outra mulher lá, afinal de contas, vocês não estavam juntos. Quer dizer, é menos um lugar para ir, menos uma música para ouvir, menos uma roupa para usar. Acho que a gente vai meio que manchando tudo que foi símbolo de afeto da relação com dor, sabe? E vai criando um almanaque gigante dessas dores e carregando isso. E vai, não sei, vai amargando a relação, né? E é tão doído porque cada uma dessas coisas vai meio que, sei lá, esvaziando as lindezas da história e crescendo os machucados. Mas parece que, perversamente, quanto mais machucado a gente está, ao invés da gente sair e se curar e pedir ajuda na terapia, nos amigos, a gente acha que aquela pessoa é a única pessoa que pode nos salvar e pode curar aquela dor. Só que cada vez que a gente se encontra, a gente se machuca mais. E aí a gente chega no próximo ponto, que eu acho que o perverso da relação ioiô é que a gente vive um auto-engano compartilhado. A gente tá, mas não tá tentando resolver os problemas. Porque no fim, a dinâmica já se estabeleceu, né? Que eu falei no começo do vídeo. Você briga, você já sabe que depois de um tempo você vai voltar, que depois de um tempo você vai brigar. Quer dizer, tem um lugar do me engana que eu gosto, do vamos fazer diferente, do nunca mais vou voltar, hein? Você sabe que a pessoa vai voltar. Então você também não leva ela tão a sério. Você não põe o ponto final, porque você sabe que dali a 3 meses ela vai tocar na tua porta, que ela vai tomar um vinho a mais e vai te ligar. Então a gente começa a não se levar a sério, nem a pessoa, nem a gente mesmo, né? Você fala para o outro já desacreditada. E isso é de um desempoderamento gigante. E acho que vai essa coisa do amargor que eu falei, eu fico pensando que me batia um desamor e uma descrença no mundo, em mim, assim, você é descrente de você, porque você fala, cara, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo mudar nessa relação. Eu não consigo fazer com que essa pessoa me escute. Eu não consigo amar outra pessoa. Você também não acredita que ela vai mudar, né? Parece que é um dia da marmota ali, um eterno repeat. E cada vez que mais uma vez vocês vão e voltam e nada muda, mais paralisada eu ficava, e mais machucada eu ficava, e com a autoestima mais baixa. Porque acho que eu ia me sentindo um lixo, um lixo, um lixo, e daí realmente aquela é a única pessoa que pode te salvar.
E não é isso, porque no fundo, eu acho que o que acontece muitas vezes nessas relações ioiô, e foi o que eu percebi que aconteceu na minha, é que já não era amor, era apego, mas a gente estava viciado e não conseguia sair dali, né? Então, tem um lugar que assim, a gente fica um pouco nesse discurso de puta, mas eu ainda amo, a gente ainda tem coisa para viver, eu acho que ainda vale tentar. Mas se você olhar racionalmente e der um passo para trás com uma distância, você vai ver que você está apegado ou ao que foi, ou ao que poderia ser, e não está deixando embora. E a história já foi. E sabe essa história dos passos, né? Que eu falei, as pessoas falam, então vamos morar junto, então vamos casar, então vamos ter um filho. Nessa minha relação ioiô, teve uma hora que o cara falou para mim, então vem morar aqui em casa, vamos morar junto. Quero o próximo passo. E eu travei, porque eu pensei, cara, não dá para eu morar junto com uma pessoa que eu brigo toda semana, que a gente se maltrata assim, que eu choro pra caramba. Minha vida vai ser um inferno. Mas assim, se eu não acredito que essa dinâmica vai mudar, então o que eu estou esperando? Qual que é a solução? Eu lembro que eu falei, putz, eu não estou preparada, e ele ficou péssimo e frustrado, com razão, mas ao mesmo tempo também tinha aquele lugar. Será que você não está falando para a gente dar esse passo e, na verdade, a gente tem que conseguir ficar 6 meses sem brigar, namorando, antes de morar junto? Mas aí, quando você faz esse convite do próximo passo e truca, fica evidente que a gente está nesse nó do apego e do medo, e não do amor e da tentativa de construção ou de reconstrução. E eu acho que o que é muito importante a gente fazer, e daí depois que eu trouxe todos os riscos, tentando trazer um pouco de luz e questionamentos, é a gente parar no meio disso tudo e falar, cara, por que mesmo eu estou fazendo isso? Por que mesmo eu estou tentando de novo com essa pessoa? E listar mesmo, sabe? Como é que é essa relação? O que que eu estou disposta a mudar? O que que a pessoa está disposta a mudar? Será que não é melhor dar um tempo de silêncio? Porque é isso, né? No ioiô é tão rápido, porque a gente tem medo que a pessoa vá embora para sempre. E se eu me propuser a ficar mais um mês separado, sem falar? Para ver como essa falta reverbera em mim, para ver como reverbera no outro. Para mim, essa relação ioiô só terminou porque teve a história da Luana Piovani, que eu vou pôr o link aqui, que numa dessas idas e vindas, ele ficou com a Luana Piovani, gente. E daí eu pensei, meu Deus, eu morria de medo de abrir. Isso faz muitos anos, tá? Depois vocês vejam o vídeo que tem eu contando, eu e a Luana contando dessa história. Eu passei, meses sem abrir revista, site, com medo de ver foto deles casando. E hoje eu agradeço muito. E no fim, hoje, né? Depois, quando eu contei essa história para ela, eu fui saber que eles ficaram uma vez só e eu fantasiando que os caras iam casar. Mas acho que se não tivesse tido esse evento externo, eu ia ter continuado nesse looping com esse cara por muito tempo. Porque eu não conseguia sair, porque eu estava viciada nele. E é muito importante a gente fazer um esforço, porque é um vício mesmo. Tem até um vídeo que eu falo sobre como, quando a gente ama e está apaixonado, isso tem um efeito de drogas. Eu acho que essas relações ioiôs são bem tóxicas e ficam bem nesse lugar. Mas acho que a gente tem que parar ali e entender o quanto que o medo não está tomando a gente. Pelo menos para mim, eu percebi que o medo estava me tomando muito. O medo de perder algo que já foi. O medo da pessoa seguir e eu ficar. O medo do desconhecido. E esse medo também de doer todo dia, porque eu não sei as relações de vocês, mas as minhas ioiôs eram muito doídas. Então, ao mesmo tempo que dava medo de ficar sem a pessoa, também me dava um medo de viver esse inferno para sempre. E a gente merece outros amores. A gente merece se reinventar. E, nossa, só de falar dá um negócio, sabe? Assim, é difícil, porque quando você está sensível, você acha que você não vai dar conta, você acha que você não vai conseguir, mas você vai. E acho que é resistência, é resiliência, é entender que é apego, que está doendo, e que mesmo amando a pessoa, a gente vai ter que entender que tem relações que não nos fazem bem. E não é culpa da pessoa nem nossa, às vezes é porque a história foi assim, e a gente precisa deixar ela aí. E aí a gente tem que dar espaço e se fortalecer e se forçar a não dar mais uma chance, a entender que as coisas não mudaram,
que aquela história não dá certo e que a gente precisa fechar os ciclos para viver outros. A gente merece ser feliz. Dói terminar, mas dói mais viver na dor todo dia. Que a gente possa parar esse ioiô. Porque o ioiô, ó, quem joga somos nós. Vamos parar o movimento. E tem muita coisa legal para a gente viver. Coragem, soltos.